gente. Desculpa. O Santos vai receber o Inter pela Copa do Brasil, cheio de desfalques, hein? Eu querendo me livrar da Copa do Brasil, viu, Denilson? Tá nervosa, tá? Vamos lá. 4-0 o Santos. No Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil e o Santos vem tropeçando justamente em times da parte de baixo da tabela. Nos últimos 10 jogos foram 5 derrotas para equipes que lutam contra o rebaixamento. Se, por exemplo, o Santos tivesse vencido 2 desses 5 jogos, estaria a apenas 2 pontos do líder Palmeiras. Eu acho que independe de ser time que está lá embaixo ou está lá em cima, porque perder, sempre que você perde, atrapalha o seu caminho na conquista de um título, né? Então, aconteceu de ser times que estão na parte de baixo da tabela, mas olhando o lado bom é que a gente conseguiu vencer as equipes teoricamente mais fortes, né? Temos 11 jogos para acabar o campeonato, sabemos que se crescermos agora nesse momento com as próximas 4 partidas, sendo as 4 aqui em São Paulo, né? Sabemos que se a gente conseguir pontuar o máximo possível, a gente pode voltar a sonhar e quem sabe até cravar já uma vaga no G4. Justamente contra um desses times que estão em má fase no Campeonato Brasileiro que o Santos decide uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida contra o Internacional já é nesta quarta-feira na Vila Belmiro. O último encontro entre os dois times pelo Brasileiro foi conturbado, com erros de arbitragem e uma expulsão polêmica de Lucas Lima. Na verdade, com os jogadores do Inter, treinador, diretoria, não tem polêmica nenhuma, né? Teve polêmica só com o árbitro. O árbitro será outro, então não existe nenhum tipo de polêmica. Temos que nos preocupar com a equipe do Inter, independente da situação que eles vivem. É um time copeiro, né? Os times gaúchos sabem jogar essas competições mata-mata, então a gente tem que se preparar da melhor maneira possível. O Inter neste ano se mostrou perigoso, venceu os 2 confrontos pelo Brasileiro, sendo um na Vila Belmiro. Para essa partida da Copa do Brasil, Dorival Júnior tem problemas. Ricardo Oliveira ainda não está liberado pelo departamento médico. Vitor Bueno, com uma lesão no adutor da coxa, pode ficar um mês fora. E Gustavo Henrique rompeu o ligamento do joelho e não volta mais nesta temporada. Um momento extremamente delicado dele, né? Até porque não é a primeira vez, né? Então foi algo que o grupo todo sentiu bastante. Eu particularmente, por ser bem amigo dele, bem próximo, né? Fiquei muito triste também, pedi que toda a nação possa estar apoiando ele, porque é um cara que vinha fazendo uma temporada extraordinária e a gente fica muito triste. O lance do Gustavo Henrique foi muito feio no jogo contra o Sport, dava para ver na hora que seria uma lesão séria, agora fora da temporada, aí você vê um Ricardo Oliveira, Vitor Bueno, desfalques bem sentidos pelo Dorival Júnior, não é? Quem você tá rindo? Na fase que o Internacional tá... Não, é melhor não passar, gente, vou explicar. O Internacional tá... Se o Santos ir com o Sub-17, o Santos consegue ganhar do Internacional. 19 jogos, ganharam um jogo só, vocês estão de brincadeira. Com Sub-15, Sub-12. Lembrando que são 2 jogos, tá? Lembrando que são 2 jogos, então não empolga. Mas você tá esquecendo que tem toda aquela história lá da Copa do Brasil, do Brasileirão. Aquele jogo lá do Lucas Lima, aquela expulsão super contestada pelo Santos. Gente, o melhor pro Inter seria não seguir na Copa do Brasil, escapar do rebaixamento, se isso é possível ainda. É difícil, né, com o que tem, comandando, com o que tem. Vai pro time reserva, o Internacional com o Sub-15, aí joga com o Sub-17 do Santos, perde, sai fora do campeonato e prioriza só o Campeonato Brasileiro. Se o time titular já tá penando para vencer, imagina o reserva. Às vezes o reserva vai e começa a andar a vida, né? Vai falar saber. Do Inter, né? Não tem jeito, tem que falar do Inter mesmo. Porque é normal. Quando você passa por uma fase como essa, afundado no Z4, não mostrando muita reação, jogou mais ou menos contra o Atlético Mineiro, mas longe, né, de fazer algo pela vitória. A torcida protesta. De novo, outro protesto da torcida e teve mais outras coisas ainda. Eu vou explicar na sequência. Que fase! Afinal de contas, houve melhora no rendimento do Internacional? A tabela de classificação e as 3 derrotas consecutivas fora de casa denunciam que não. Com o time ainda imerso na zona de rebaixamento, a reapresentação dos jogadores no CT Parque Gigante foi cercada de tensão.
com direito a protesto, torcedores encapuzados, palavras de ordem e fogo. Sim, fogo. Isso porque fogos de artifício foram atirados em direção ao campo e acabaram causando um pequeno incêndio no matagal que separa a avenida do centro de treinamento. Os funcionários do clube tiveram até certa dificuldade em apagar as chamas. Enquanto uma nuvem de fumaça se formava no ar, os jogadores treinavam e ouviam os xingamentos. Quando está nesse momento ruim, o time está na zona de rebaixamento, é normal em todo clube que o torcedor faça manifestações, então você tem que ter cabeça tranquila, cabeça no lugar, saber que a cobrança ela vai existir não só por parte do torcedor, mas por parte da imprensa, dos dirigentes, mas a cobrança maior é a nossa mesma. A gente sabe que não está suficiente o que estamos fazendo dentro de campo. Mas nem todos os atletas foram hostilizados. Nico Lopes e Seijas, por exemplo, chegaram a ser saudados. Justo eles que foram arquivados no banco de reservas nas últimas partidas. Mantido no cargo, apesar dos maus resultados, o técnico Celso Roth ainda não confirmou a equipe, mas sabe que não poderá contar com o goleiro Marcelo Lomba e com o volante Anselmo, que já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes. Apesar do baixo aproveitamento de 20% no Campeonato Brasileiro, o técnico segue prestigiado pelos dirigentes, mesmo que não tenha conseguido melhorar a situação do time. Pelo contrário, jogou gasolina quando questionado sobre Seijas. Seijas tem jogado aí, né? Não jogou hoje, mas tem jogado. Jogou quarta-feira. Jogou quinta-feira, né? E vocês viram a atuação dele. Aos olhos do treinador, o venezuelano não é o salvador da pátria. Se é que o Inter precisa de um salvador da pátria. Aliás, depois do insucesso da SWAT colorada, será necessário um bombeiro no Beira-Rio. Uma trairagem isso do Celso. O Serra jogou aí, mas você viu a atuação dele. Isso é uma trairagem de um treinador falar isso publicamente de um jogador. Vou falar um negócio pra você, viu, Celso? Os dirigentes garantiram você aí, os dirigentes, né? Não garantiram ele? Até o final, caiu. O dirigente quando fala assim, não, vai com nós até o final, não vai trocar não, tá? É isso aí mesmo. Vai cair, vai por mim. Protesto, cobrança, até uma homenagem ali, fizeram uma homenagem ao torcedor ali, fizeram uma homenagem pro Celso ali, né? É Celso Roth, você viu ali? Não era Celso Roth, tá gritando o nome dele lá? Aí não, ó, aí é o time sem vergonha. Queria ouvir a sua opinião em relação ao time que você torce dele depois dos 15 anos, né? Que até antes era gremista. Não, eu nunca fale uma bobagem dessa. Seu irmão falou que eu já fui projetada colorada, só pra você saber. Sempre. Já nasci colorada. E serei colorada na Série A, na Série B, na C, na D. Agradece. Agora, eu protestaria. Eu, se fosse torcedor, eu protestaria também. Sabe por quê? Você estaria lá nessa época? Você estaria lá se você estivesse lá em Porto Alegre? Eu estaria protestando, que merece proteger. Gente, não é possível que um time não consiga, por exemplo, fechar a casa diante do Fortaleza. O Fortaleza está interessado em subir, em mudar de divisão, ao contrário do... Não consegue fechar a casa, não consegue fazer um gol, não consegue jogar. Gente, essa música começa a me deixar nervosa. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu tô numa vibe tão boa e tem que ouvir esse tipo de coisa. Mas eu vou falar, Celso Roth é um nome errado, não tem hoje condições, para não dizer outra coisa, para poder tirar o Inter dessa situação. E, infelizmente, eu já teria trocado de técnico de novo. Já que esculhambou tudo, esculhambou, bagunçou, não dá sequência pros caras, gente. Vamos falar então a verdade, vamos falar a verdade. Isso eu não concordo, isso eu não faria nunca. Sem B ou morte. Na casa do Newton Drummond, ele que é o nosso diretor executivo e é um cara experiente, já esteve em outras conquistas, assim como o presidente Vitório Pifre, como o Fernando Carvalho. Agora, gente, não tem o que fazer. É situação desesperadora. Esquece, não tem mais que entrar para dar espetáculo, para jogar bonito. Mas quando que entraram para dar espetáculo? O que é? Não consegue! Mas quando...
Não, sem entrar para dar espetáculo. Quando? Nunca, nem com o Argel. O Argel é que colocou essa filosofia. Sem entrar pra... Não tem espetáculo no Inter, não tem boas atuações. Chega de entrar para dar espetáculo. E vou falar de novo. 19 jogos ganharam. Isso eu não concordo. Isso é ridículo. Vou te falar mais. Isso é desespero. Isso é uma ameaça que até, inclusive, já chegaram na polícia, levaram a polícia. Isso, porque, Denilson, ameaça de morte, isso é ridículo. Isso é covarde. Isso não se faz. Tá. Os caras estão lá. São os caras errados? Talvez sejam. É o treinador que eu não gosto? Não gosto. Acho que ele não tem competência para poder fazer com que o Inter saia desse momento. Tomara que eu esteja errado. Tá, mas aí... Tomara que eu esteja errado. Mas aí se eu faço o programa com você, só você fala, eu não falo, aí fica difícil. Mas você pediu pra eu falar. Não, aí fica difícil, tá todo mundo aqui, os câmeras estão de desse prova. jeito aí, cara. E aí, meu câmera? E aí fica aí, careca. Qual é? Quais? Aí fica difícil, hein? Aí fica difícil. Eu vou te falar só uma situação. Figueirense... Tá sentindo carioca? Aí, quais? Figueirense, Curitiba... Botafogo e Flamengo. Posso falar? Do jogo contra o Flamengo vai ser a queda. Jogo contra o Flamengo. O Flamengo vai estar lutando pelo título. Por favor, muda de assunto. O Flamengo vai estar lutando pelo título. Vira a página. E aí o planejamento de Série B. Pode começar a fazer o planejamento de Série B. A folha salarial, a folha salarial é menor, né? Por favor. Bom, é o seguinte, vira e mexe no futebol, tem carrinho. É o que o Internacional precisa, dar carrinho, vontade, certo, Leirão? Mas aqui no Jogo Aberto nós vamos falar de caminhão. É isso mesmo, viu, Denilson? Já começou a promoção Vire a Chave da MAN. Comprando o seu caminhão MAN ou Volkswagen, você ganha até 30 números da sorte para concorrer a 2 caminhões MAN TGX 0 km. Além disso, fazendo o seu cadastro no site ou direto na concessionária, você pode ganhar prêmios na hora. Sendo que a R$500 em peças ou em serviços, você ainda tem uma chance a mais de concorrer a uma Saveiro novinha em folha. É isso aí, tem mais! Para te dar uma forcinha na hora de comprar o seu caminhão, a MAN oferece as condições especiais de financiamento de 1,47% ao mês via CDC, com aprovação simples e ágil. Então faz o seguinte, vá a uma das concessionárias MAN ou Volkswagen Caminhões e aproveite, porque melhor que um caminhão de prêmios é um caminhão de prêmio. Não, né, Dedê? 2, MAN Latin America, o caminhão oficial da dupla Vitor e Léo e do seu negócio. E agora, Denilson, eu e você não vamos explicar. Quem vai explicar é o VT, hein? Qual é o motivo dessa queda de rendimento do Corinthians? Ixi, difícil, hein? Vai terminar o jogo! Anderson Daronco é campeão! Pode gritar, torcedor corintiano em todo o Brasil! Era uma vez um time campeão, organizado, estável, temido, imbatível, sobretudo em casa com o apoio da massa. Aí, Raul, faz a festa! Faz a festa, Raul! Faz a festa com seus companheiros! O técnico era também o craque da equipe, o comandante dentro e fora de campo. O maestro de uma engrenagem que se girava cada vez mais rápido não parecia perder a eficiência. Mas esse conto de fadas em preto e branco chegaria ao fim. Para dizer a real, a saída de Tite para a seleção se tornaria o marco zero dessa derrocada. Inicialmente, no entanto, os dirigentes pensaram que o rumo já estava definido. Afinal, quando o tal destino foi traçado e Cristóvão Borges assumiu o comando da equipe, apesar da enorme reformulação proposta por Tite e das recentes eliminações no Paulistão e na Libertadores, o Timão já brigava pela liderança do Brasileirão, com posição praticamente fixa no G4. E com o mesmo time e praticamente as mesmas ideias do antecessor, Cristóvão, mesmo com certa rejeição dos torcedores, num primeiro momento, depois da derrota para o Galo na estreia, até a vitória sobre o Internacional por 1-0 em pleno Beira-Rio, emplacou uma sequência de 7 partidas sem derrotas e se manteve no topo da tabela do campeonato. O do Corinthians, 41 minutos e meio, desfilando na área do Internacional. Foi um jogo difícil para se jogar, mas a equipe foi superior nos 2 tempos e fizemos um grande jogo. Com um rendimento superior, inclusive ao de Tite, a cúpula corintiana passou a confiar no potencial de Cristóvão e achou que seria uma boa hora de promover um novo desmanche. Mas com pouca influência do novo treinador junto à diretoria e ao mesmo tempo muita pressão da torcida, não foi possível segurar o criticado André ou tampouco Luciano. Dos carregadores de piano do meio de campo, Bruno Henrique se mandou
mandou para a Itália. Elias partiu para nova missão em Portugal. Opção para a criação, Danilo se machucou. E as jovens revelações se encontravam emprestadas naquele momento. Resultado da mudança dos planos e dos rumos e do equívoco no planejamento, quer